A paz do Senhor, meus amados anjinhos. Tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje, dessa vez em Gênesis, capítulo 25, versículo 19. Descendentes de Isaac. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ler a Bíblia conosco, caso você mesmo não leia, caso outras pessoas não leiam, assim elas possam acompanhar a Bíblia todos os dias conosco. Inscreva-se nesse canal caso não seja inscrito e convide as pessoas para se inscreverem para que elas também possam acompanhar a leitura da Bíblia aqui conosco. E muito obrigada por sempre assistir esses vídeos. Amém? Que Deus te abençoe. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E custou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas açoites há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho se virá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Com 40 anos ele casou e com 60 se tornou pai. Algumas pessoas poderiam se perguntar, né? Se foi o próprio Deus quem preparou a Rebeca, afinal de contas, antes de servir, ele orou e pediu a Deus que a mulher escolhida fosse aquela que o Senhor designara para dar água ao camelo e para dar água a ele. E mesmo assim, mesmo ela se casando, aprendeu a ser temente a Deus, porque o Isaac aprendeu isso desde novinho com o pai dele. E ainda assim, o Isaac teve que orar para que ela tivesse filhos. Porque durante os anos que eles estiveram casados, por 20 anos, ela não conseguiu conceber, não conseguiu dar à luz, ter filhos com ele. E ainda assim, o Isaac teve que orar por 20 anos para que eles conseguissem ter filhos. Mas por quê? Porque o Senhor simplesmente tem a maneira dele de agir, de fazer as coisas no tempo dele. Sempre no tempo dele, não no nosso. Acredito que você, assim como eu, conhece pessoas que talvez tenham orado por dias, meses e até anos para receber um milagre. Tem gente que ora por alguns dias e recebe. Há quem ora por meses e há quem ora por anos também recebe em ambas as épocas, tanto em meses e em anos. Mas por que Deus não faz na hora? Porque é Ele quem faz, porque Ele decide a hora certa. Pode parecer bobeira isso de, não existe esse negócio de hora certa. Acredite, existe. E eu acho que uma boa analogia para isso foi uma analogia que eu aprendi há um tempo atrás. Sobre dar um carro, 0 km ou não, um carro mesmo, para um bebê. Você não vai ver nenhuma parte do mundo. Um bebezinho mesmo, uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos, ganhando um carro. Por quê? Primeiramente, crianças são novinhas demais para conseguir alcançar o acelerador e o pedal do freio. Não sei nem se é esse nome, mas é assim. Tem dois, né? O que acelera e o que para. Nenhuma criança tem tamanho suficiente para conseguir acertar o pé lá embaixo. Segundamente, pela lei, já que uma criança não consegue acertar e mal consegue virar o volante porque o volante é um pouquinho duro, caso acontecesse um acidente, uma criança no volante, ainda que ela conseguisse alcançar os pedais, quem seria responsabilizado? Quando acontecem acidentes na vida real, uma criança acaba sem querer pisar no acelerador e acaba acontecendo alguma coisa de outra pessoa que está na frente do carro. Quem é responsabilizado? O pai e a mãe. Por quê? Porque eles são os adultos que têm discernimento das coisas, que entendem o bem e o mal. Então, assim como pela lógica humana, um pai e uma mãe nunca dariam um carro, seja um carro zero ou não, para uma criança. Pela lógica de Deus, acredito eu, Deus não nos dá aquilo que a gente espera que Ele dê, porque naquele momento nós seríamos quase como crianças.
Por quê? Porque a pessoa que você é hoje, você pode não ser daqui a um mês, daqui a um ano. Tragédias acontecem, aliás, acontecem coisas boas e tragédias na vida. E essas coisas, dependendo do impacto que elas causam na vida, podem ser impactos positivos ou negativos. E esses impactos positivos e negativos, eles moldam nosso caráter, nossos pensamentos, nossas escolhas. Elas mudam ao longo dos anos. E é por esse motivo que muitas vezes a pessoa que você é hoje pode ser diferente da pessoa que vai ser você daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. E é por esse motivo que Deus não necessariamente vai dar aquilo que você espera, aquilo que eu espero, por muito que a gente quer ganhar aquilo. Não importa o que seja. Às vezes pode ser um emprego, uma casa, uma viagem. Há muitas coisas que o Senhor pode permitir que nós tenhamos, porque vem nas mãos dele. Só que você nunca vai conseguir acelerar o tempo de Deus, porque Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós no tempo necessário. Ainda que a gente ache, eu estou preparada, eu já devia ter recebido aquilo. Não é assim que a coisa funciona, nunca vai funcionar assim. Veja bem, por exemplo, o caso de Abraão. Ele estava preparado para ter filhos? Talvez não 100%, afinal de contas, no tempo de espera em que ele estava esperando pelo Isaac, a Sara afoita, foi lá e ofereceu a serva dela para ter um filho com o Abraão, e assim ela ser mãe da criança. E o Abraão, que poderia ter recusado e não recusou, aconteceu o quê? Foi lá e fez o filho na Agar. Aí a Agar ficou embaecida, começou a humilhar a Sara, e a Sara não aceitou aquilo e começou a revidar a humilhação. E isso trouxe dor de cabeça para o Abraão na época. Ele provavelmente não ficou feliz. Não vou dizer que ele achou ruim, porque a Bíblia não relata isso. Mas, com certeza, ele ficou um pouquinho chateado, um pouquinho talvez irritado. Não sei se irritado, mas aquela situação, com certeza, de alguma forma, o incomodou. Incomodou muito mais a Sara, porque, afinal de contas, foi a ela que a Sara tentou humilhar. Falou, eu posso engravidar e você não pode. Porque naquela época era uma verdadeira humilhação a mulher não conseguir engravidar. Então, imagina só. Os dois foram, de certa forma, imprudentes. Ela por oferecer a serva e o Abraão por aceitar. Porque em muita Bíblia fala que o Abraão tinha a obrigação de aceitar. O próprio Deus não obriga ninguém a aceitar tarefa nenhuma. A gente pode se oferecer, pode dizer, eis-me aqui, e aceitar a tarefa que Deus tem para nos oferecer. Ou pode simplesmente recusar. Deus não vai ficar bravo com a gente, não broncas, falando, eu tenho raiva de você. Não. Ele nos deu livre-arbítrio para todas as coisas nas nossas vidas. Todos os profetas que tiveram ações que foram chamados por Deus para servir, para fazer uma coisa grandiosa sim, por mais pequeno que algumas coisas pareçam, mas foram sempre coisas grandiosas. Eles não eram obrigados a nada. Deus apresentou oportunidades para eles, eles sabiam que seus nomes seriam elevados, seriam muito conhecidos, mas sempre havia o fardo grande a carregar. Então Deus nunca obrigou ninguém a nada. Ou seja, Abraão e Sara não foram obrigados. A Sara foi afoita e o Abraão foi no embalo, e isso trouxe dor de cabeça para os dois. Ou seja, se Abraão apenas tivesse esperado o tempo de Deus se cumprir para que a Sara, a esposa dele, tivesse o Isaac, não teria dor de cabeça e possivelmente hoje não haveria guerra no Oriente Médio. Descendente de Ismael e descendente de Isaac brigando pela terra que foi prometida há milhares de anos atrás. Posso estar errada? Posso, porque eu não sou conhecedor de tudo nesse mundo. Você pode curar de mim? À vontade. Afinal de contas, Deus não obriga você e eu a nada, não sou eu que vou querer te obrigar a nada. Mas é esse o entendimento que eu tenho. Coisas acontecem porque estamos afoitos. Muitas coisas ruins acontecem por estarmos afoitos, porque queremos as coisas na hora, no dia em que a gente quer. Mas quando a gente ora e coloca as coisas na mão do Senhor e fala, eu quero, mas que seja feita a sua vontade. E foi inclusive isso que aconteceu no Getsemane. Por um pequeno momento, uma pequena fração de segundo, Jesus disse, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível. Ou seja, ele foi a natureza humana dele falando, porque a divina nunca diria isso. Jesus foi obediente do começo da vida até o fim da vida humana, porque ele ascendeu aos céus após a morte na cruz. Ele passou um tempo aqui, um mês e pouco, e ascendeu aos céus após dar instruções definitivas para os apóstolos. Mas ele, naquela pequena fração de segundo no Getsemane, a natureza humana dele falou um pouquinho mais alto, por alguns segundos. Se possível, passa de mim esse cálice, mas no final das contas ele fez a vontade do Pai, desde o começo até o final. Você consegue fazer a vontade do Pai o tempo todo?
Eu não acredito. Para mim também é difícil. Não que seja impossível, mas não é fácil. Porque nós temos a natureza humana muito mais forte do que qualquer natureza divina que nós pudéssemos ter. Até para sermos fortes na fé, como Jesus era, precisamos jejuar muito, orar todos os dias, orar o tempo todo como Jesus fazia, porque sim, sempre há trechos na Bíblia que diz que Jesus se retirava da presença dos apóstolos para orar, ele nunca orava ali. Você pode tanto orar sozinho como orar perto das pessoas, tanto faz. O importante é que a sua oração seja sincera e Deus vai escutar ela. Mas aqui fica o recado de Deus para você. Não queira ser afoito, não queira acelerar o agir de Deus. Deus pode dar sinais sobre, eu posso agir em determinado momento. Pode dar sinais. Difícil, mas ele pode dar sinais. O que não significa que ele vai agir quando você quer, quando eu quero. Por mais difícil que pareça, a gente tem que aprender a esperar. Quando Deus faz a gente esperar, não é porque ele quer o nosso mal, o meu mal, o seu mal, não. É porque assim deve ser. Porque Deus sabe o segundo exato, milésimo de segundo exato, para entregar aquilo que você quer, aquilo que eu quero. Então, devemos aprender a esperar. Esperar em Deus nunca vai ser perda de tempo. Acredite, nunca, porque Deus não é ruim. Ele é um Pai amoroso que quer o nosso bem. Mas se Ele não dar aquilo que a gente quer no momento que a gente quer, é porque Ele sabe que às vezes por um pequeno pensamento, uma pequena fração de segundo, a gente pode colocar a promessa dele a perder. Já pensou se Jesus tivesse dado ouvidos à voz da carne dele em algum momento no ministério? Nós hoje estaríamos perdidos. Mas ele foi fiel até o fim. E nós precisamos confiar e esperar que Deus vai fazer o certo, o correto no tempo dele. Então, se você está esperando alguma coisa, talvez, aprenda a esperar. Aprenda e lembre-se que Deus nunca faz nada sem motivo algum. Amém? Então, vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus por mais essa palavra que Ele nos deu. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada pelo discernimento que o Senhor dá todos os dias a todos nós. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um único Deus. Aquele que nós aprendemos todos os dias a amar e respeitar. Que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora, Senhor, que possa ser muito abençoado. Que ela possa ter os seus olhos espirituais abertos para reconhecer a tua grandeza, o teu amor, os teus cuidados sobre cada um de nós diariamente. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso e todo-poderoso. Que não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas a gente tem que aprender que se o Senhor ainda não fez, é porque o Senhor sabe de coisas que a gente não sabe. De coisas que a gente não imagina. Eu mesma já aprendi isso muitas vezes, que eu queria coisas e elas não aconteceram naquele momento, mas elas vieram acontecer posteriormente. E se elas aconteceram posteriormente, é que eu fui entender porque elas aconteceram antes, aconteceram naquele momento. Então, que assim como eu, muitas vezes tenho esse discernimento de entender por que Deus não faz as coisas, por que o Senhor não faz as coisas da maneira, do jeito que eu quero, no momento que eu quero, que essa pessoa que esteja me assistindo possa entender isso e possa aceitar isso. Que o Senhor não vai agir quando eu quero, quando essa pessoa quer, o Senhor vai agir quando o Senhor sabe. É o momento certo. Que eu e essa pessoa possamos sempre saber esperar o teu tempo, saber ser fiéis à tua palavra e à tua vontade, Pai. Que nossos bons testemunhos possam trazer mais pessoas para a tua presença, para querer te servir no nome do Senhor Jesus. Cura essa enfermidade dessa pessoa que esteja passando por uma enfermidade horrível, seja lá qual for essa enfermidade. Cura a alma dela, os sentimentos dela que possam estar magoados com alguém. Dá um coração novo para essa pessoa, um coração que seja capaz de perdoar, de olhar acima dessas picuinhas da vida. Que ela possa ser cada vez mais parecida com o Senhor e que eu também possa ser cada vez mais e mais parecida com o Senhor. Não é aparência, mas os sentimentos. Porque o Senhor sentia e vivia de uma forma que nenhum ser humano conseguiria viver. Então eu te peço, mas te agradeço, porque eu sei que o Senhor já entrou com providência na vida de todos nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, tome posse da sua vitória e que esse ano que está entrando agora seja um ano de muitas bênçãos na sua vida. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchauzinho!